Boa noite. Boa noite. As novas regras para tirar a carteira de motorista ainda geram muitas dúvidas. Documentário mostra um dos maiores escândalos da medicina brasileira. Os cuidados na hora de montar uma piscina em casa. Argentinos movimentam o comércio de cidades por onde passam. É tempo de colheita da melancia no Rio Grande do Sul. E os nomes que fazem o nosso campeonato gaúcho. O RBS Notícias está começando. Fique com a gente. Está preso o homem suspeito de ter cometido atos de vandalismo em uma igreja em Encantado. A Bianca Malman acompanha o caso e traz as informações para a gente. Boa noite, Bianca. Boa noite. A prisão foi hoje à tarde. O homem de 22 anos foi preso por dano, tentativa de incêndio e perturbação a culto religioso ocorridos na Igreja Matriz de Encantado na última semana. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria agido sozinho. A identificação do suspeito foi possível a partir da análise de câmeras de segurança. As imagens foram analisadas e em uma dessas imagens é possível ver o suspeito comprando gasolina em um posto de combustível. O homem possui antecedentes por ameaça e lesão corporal e foi encaminhado ao presídio de Encantado. Lembrando que no dia 1º, toalhas do altar foram encontradas jogadas no chão. No dia 2, uma tentativa de incêndio no presépio. No dia 5, o caso mais grave, onde as peças do presépio e outras imagens religiosas foram quebradas. A delegada responsável pelo caso falou sobre a investigação. A gente conseguiu imagens do lado de fora da igreja, né, do pátio, em que foi possível verificar a aproximação desse sujeito, e também a imagem do posto de gasolina em que ele compra, que ele está com um galão de gasolina que foi deixado, inclusive, na igreja, que ele está comprando a gasolina com a intenção, depois ele levou, que ele colocou na igreja e tentou colocar fogo na igreja com essa gasolina comprada no posto de gasolina momentos antes. E olha só, agora moradores da comunidade católica aqui de Encantado fazem uma manifestação pacífica. Nós temos imagens do momento de preparação, onde fiéis se reuniram na frente da igreja no momento de oração e de manifestação. O objetivo foi manifestar esse descontentamento por conta dos atos de vandalismo ocorridos na igreja na última semana. A procissão vai terminando agora e os fiéis já estão dentro da igreja, onde vão fazer mais um momento de oração e vão recolher aquilo que restou do presépio e também a árvore de Natal que está no interior da igreja. O homem suspeito foi preso pela Polícia Civil no fim da tarde de hoje. Um homem de 22 anos, preso, portanto, por dano, lesão corporal, tentativa de incêndio e também essa tentativa por ter quebrado, né, as peças no presépio aqui na comunidade de Encantado. Eloy. Bianca, muito obrigado. Foi enterrado em Porto Alegre o corpo da menina de 7 anos que morreu após o desabamento de uma laje. Valentina Scalon tomava banho de piscina com 2 primos quando a estrutura onde a piscina estava instalada cedeu. O acidente aconteceu na terça-feira no bairro Bom Jesus, na zona leste da capital. As crianças ficaram soterradas pelos escombros e foram levadas para atendimento médico. Valentina sofreu traumatismo craniano e morreu logo após dar entrada no hospital. Os 2 meninos tiveram ferimentos leves e já receberam alta. O acidente que resultou na morte da Valentina reacendeu um alerta para os cuidados que precisamos ter no uso dos espaços dentro de casa. Piscinas de plástico também podem pesar toneladas quando estão cheias de água. É preciso ter acompanhamento de profissionais para saber se a colocação é possível na hora de uma reforma. Para a gurizada não tem jeito melhor de espantar o calor. A piscina de plástico foi montada no pátio da casa do Jurandir, em Passo Fundo. A área plana permite que eles aproveitem o banho com segurança, tudo com o avô de olho. A gente tem que ter um cuidado, coloca já no chão, né? Isso aí já são vários anos que a gente faz isso, né? Para ter uma segurança maior para as crianças, principalmente para os netos, né? Que gostam de ir para a piscina todo verão. A queda da laje onde estava uma piscina para crianças, no bairro Bom Jesus, na capital, soou alerta para o perigo de uma estrutura com sobrecarga de peso. Excessos podem gerar danos com o tempo e levar a um desabamento. Em cidades maiores, onde a ocupação é mais concorrida, nem todo mundo tem pátio em casa para instalar uma piscina. Em terrenos menores,
falta espaço para isso. É quando o improviso pode representar um risco. A população leiga acaba achando que a água é algo leve, né? Algo que não pesa, porque a gente tem dentro de casa uma garrafa, acaba não pesando, mas a água ela tem um peso enorme numa edificação, tem em torno de 1 tonelada para cada metro cúbico. Então, faz a conta, uma piscina de 2.500 litros d'água, que é o que normalmente se imaginava que tem aqui, né? Isso pode ter gerado uma carga de mais de 2 toneladas, mais de 2.000 quilos, né? Então, numa laje que num primeiro momento não tenha sido projetado, não foi pensada para suportar aquele carregamento, isso pode sim ser, né, um ponto, e foi, né, de fato, um ponto crucial para a estabilidade dessa obra. Segundo o especialista, obras e reformas precisam ter responsáveis técnicos, como engenheiros e arquitetos. É o projeto feito por eles que vai avaliar as necessidades de uso do espaço. E fazer um projeto de acordo com aquela característica de uso, né? Para daí então você colocar aquilo que você deseja, se é uma piscina ou diversas outras coisas, e a obra de fato suportar, né? O que normalmente a população em geral, sobretudo vai fazer uma casa pequena, uma coisinha mais simples, acaba queimando essa fase de projeto, né? Contratando direto um profissional que vai fazer a execução. No próximo bloco, as dificuldades enfrentadas por quem vai tirar uma carteira de motorista. E as cidades que lucram com a passagem dos turistas argentinos. Como um médico gaúcho virou o centro de um dos maiores escândalos da medicina brasileira. O Globoplay lança hoje a série Quebra de Juramento, um médico no banco dos réus, que revela os bastidores da investigação contra o cirurgião acusado de provocar a morte de dezenas de pacientes. São depoimentos exclusivos, áudios inéditos e detalhes que mostram como a rotina em hospitais virou alvo da polícia e da justiça. A gente relembra agora o caso João Couto Neto na reportagem de Jonas Campos. Como um médico gaúcho virou o centro de um dos maiores escândalos da medicina brasileira. O Globoplay lança hoje a série Quebra de Juramento, um médico no banco dos réus, que revela os bastidores da investigação contra o cirurgião acusado de provocar a morte de dezenas de pacientes. São depoimentos exclusivos, áudios inéditos e detalhes que mostram como a rotina em hospitais virou alvo da polícia e da justiça. A gente relembra agora o caso João Couto Neto na reportagem de Jonas Campos. A cirurgia que deveria devolver saúde mudou para sempre a vida da dona Elisângela. Aconteceu que foi feita uma cirurgia pelo Dr. João Couto, onde não necessitava ele tirar minhas trompas e ovário, e ele retirou, né, me condenando a não ser mãe. Então isso me machuca muito, bastante, porque sempre foi o meu sonho ser mãe. A aposentada só registrou ocorrência quando descobriu que não estava sozinha. Outras pessoas também reclamavam de complicações após cirurgias feitas pelo mesmo médico. Os números da investigação impressionam. 150 inquéritos abertos contra João Couto. 11 chegaram à Justiça de Novo Hamburgo. Em 8, ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado com dolo eventual. A insistência dele em realizar procedimentos de urgência, né, mesmo sem a real necessidade clínica. A dispensa de exames pré-operatórios ou uma investigação prévia do quadro de saúde do paciente. Em alguns casos ele prometia que não, a cirurgia acontece e a recuperação será rápida. Outros casos, perfuração de órgãos ou, inclusive, remoção de órgãos sem o conhecimento e sem o consentimento dos pacientes ou familiares. O médico João Couto já é réu em 2 processos por suspeita de 6 homicídios. A fase de instrução, que é aquela onde são analisadas provas, perícias, ouvidas testemunhas, já foi encerrada. O caso está agora nas mãos do juiz. É ele que vai decidir qual caminho João Couto vai seguir a partir de agora. Um deles é o Tribunal do Júri, quando 7 cidadãos de Novo Hamburgo se reúnem para analisar o caso. E, ao final, eles decidem se absolvem um médico ou condenam por homicídio triplamente qualificado. O marido de Dona Beloni foi operado pelo cirurgião para a retirada da vesícula. Valdomiro dos Santos Oliveira teve complicações e acabou morrendo. Uma cirurgia na vesícula.
E aí virou numa pancreatite, porque com certeza ele perfurou o pâncreas dele. Que não era o órgão que tinha que... Não tinha nada. Ela foi ouvida numa audiência no Fórum de Novo Hamburgo, no dia que o médico estava presente. Dona Beloni revelou nessa entrevista que pediu autorização para o juiz para falar com João Couto. E o magistrado autorizou. Eu disse para ele que, primeiro de tudo, eu tenho um coração e eu quero que ele saiba que eu perdoo ele. Porque eu não quero carregar essa mágoa para mim. Não quero que isso me cause doença, né? Então, foi isso que eu falei para ele. Eu quero que tu saiba que eu te perdoo. Mas eu quero que a justiça seja feita. E ele falou alguma coisa? Não, ele só balançou a cabeça. A defesa de João Couto sustenta a tese de que o cirurgião não cometeu crime. Todo procedimento médico pode ter consequências negativas, né? Nem sempre uma intervenção cirúrgica vai ser bem sucedida. E em alguns desses casos, né, que estão sendo investigados, a consequência ela não foi positiva. Agora, isso não significa que a conclusão inarredável disso é que ele agiu mediante erro, né? Ou muito menos mediante dolo. O caso João Couto virou uma série documental no Globoplay, intitulada Quebra de Juramento, um médico no banco dos réus. O documentário ele traz, né, detalhes das investigações envolvendo o Dr. João Couto Neto que são inéditos, né? São bastidores dessa investigação, realmente ali conteúdo de depoimentos, né, alguns vídeos, né, material que não veio a público ainda. A série faz um panorama da investigação muito amplo e traz detalhes aí inéditos, né, que o público vai tomar conhecimento agora. João Couto vive em Novo Hamburgo, responde em liberdade e está proibido de atuar como médico. Desde 2023, quando estourou o escândalo, ele foi preso 2 vezes. A expectativa pelo julgamento é enorme, principalmente pelos parentes das vítimas que não sobreviveram. Entre elas, o pai da Luana. Que ele pague pelos erros dele, que ele não faça mais nenhum pai, mãe, filho, neto sofrer, porque para mim é muito triste no Dia dos Pais, eu, em vez de dar um abraço no meu pai, eu levar flores no túmulo dele. A cirurgia do meu pai era para ser uma cirurgia simples. O meu pai gritou em cima de uma cama durante de agosto a dezembro, até ele falecer, sem nenhum tipo de suporte, nenhuma ajuda do Dr. João Couto. Das novas regras para tirar a carteira de motorista que entraram em vigor esta semana, nem todas estão valendo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, o ministro dos Transportes e o secretário nacional de Trânsito defenderam a aplicação imediata. Mas o Detran diz que isso só deve acontecer em março. Enquanto isso, tem até autoescola cobrando o que nem pode mais. Assim que as novas regras passaram a valer, o Samuel procurou um centro de formação de condutores para agendar as aulas práticas, contando que ia fazer só o novo mínimo obrigatório. Mas chegando lá... Não consegui, eles não deixaram eu fazer. Por conta que eles falaram que no mínimo seria 8 aulas para mim conseguir fazer carteira. Mas se a regra agora é 2? Sim, também não entendi. Eu mandei mensagem para eles lá, não me deram explicação e nem me responderam. Procurado pela nossa reportagem, o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores disse que a exigência de 8 aulas práticas foi irregular. Se tiver algum CFC fazendo este procedimento, que seja denunciado ao Detran RS, a auditoria, a corregedoria do Detran, que vai tomar as medidas necessárias de acordo com o caso. Agora eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou esperar mais um pouco, se eu vou procurar outro lugar para fazer, sinceramente eu não sei. Esse clima de incerteza tem também outros motivos. No Rio Grande do Sul, ninguém conseguiu ainda agendar a prova prática sem depender das autoescolas. Em entrevista hoje à Rádio Gaúcha, o secretário nacional de Trânsito disse que notificou o Detran a se adaptar à nova regulamentação. Enviei um ofício, entrei em contato também pessoalmente com a diretora Isabel, muito solícita, explicando que não há necessidade de nova regulamentação. A informação é que o Detran do Rio Grande do Sul, como está com seu sistema vinculado às autoescolas, precisa fazer essa adaptação, ou seja, permitir que o cidadão ou o próprio instrutor, diretamente,
faça o agendamento desses exames. Outra nova regra que ainda não passou a valer no Rio Grande do Sul é a dos instrutores autônomos. O Detran disse que isso ainda dependeria de uma regulamentação interna, pronta só a partir de março. Mas a Secretaria Nacional de Trânsito disse que isso não é necessário e que a habilitação desses profissionais já está liberada através do aplicativo oficial, o CNH do Brasil. Já existe, já está operando, já está no ar. Instrutores de todo o Brasil já estão atuando, com exceção de estados em que há essa dificuldade aí operacional, como é o caso do Rio Grande do Sul, porque já está permitido usar a atuação, do instrutor não vinculado a uma autoescola. Isso já está permitido. Então, isso é uma correção da informação que, como eu disse a vocês, eu já fiz isso de maneira oficial ao Detran do Rio Grande do Sul. A diretora adjunta do Detran afirmou que ainda vai analisar o documento recebido da Senatran. E mesmo após as declarações do secretário nacional de Trânsito, reafirmou que os gaúchos só terão acesso a todas as mudanças a partir de março. Enviamos à Senatran semana passada vários questionamentos que a gente tem dúvidas ainda, né? Sobre como fazer essa fiscalização, porque eles instituíram uma regra, mas cabe aos Detran fazer essa fiscalização. A partir de agora, a gente está analisando essas respostas, se condiz e se é o suficiente para sanar as nossas dúvidas e começar a escrever todo esse regramento de como vai ser. Quando a senhora acha que todas as mudanças já vão estar aí valendo e com o aluno, a pessoa que está interessada em fazer a sua habilitação, podendo encontrar já com esse regramento novo? Nesse modelo híbrido que a gente montou, a expectativa é que dia 10 de março toda a legislação completa já estará em vigor aqui no Rio Grande do Sul. Para quem já tirou a carteira de motorista, a principal mudança deve entrar em vigor nos próximos dias. Em entrevista ao Bom Dia Rio Grande e à GZH, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a renovação passará a ser automática e de graça, mas tem que cumprir alguns critérios. O principal deles, não ter cometido infrações nos últimos 12 meses. Não precisa mais nem procurar o Detran. O aviso da renovação virá pelo mesmo aplicativo oficial, o CNH do Brasil. O fato é que o cidadão não aguenta mais. Esse aplicativo teve 25 milhões de downloads. Foi o aplicativo público que pela primeira vez liderou a Apple Store, o que significa que o cidadão estava se sentindo penalizado por esse processo burocrático, moroso. Está chovendo em parte do interior do estado e atenção que esta noite e amanhã podemos ter mais temporais em todas as regiões. Vamos ver a imagem de satélite agora. Temos instabilidades no oeste, também entre o noroeste e o norte gaúcho. É mais uma frente fria que vai se formar e vir para cá. Amanhã tem aviso laranja do Instituto Nacional de Meteorologia para todo o estado, de risco de granizo, vento de até 100 km por hora e muita chuva. Entre o centro e o oeste, devemos ter os maiores volumes da sexta-feira. Olha aqui essa tela. Nela está Barra do Quaraí, a cidade onde mais deve chover amanhã. São 115 milímetros, isso é quase a média do mês todo de janeiro em apenas um dia. Chove muito em pouco tempo também em Santana do Livramento, Uruguaiana, Rosário do Sul. E as temperaturas nestas cidades não passam dos 26 graus. Em Porto Alegre, amanhã chega aos 32 graus, 30 em Passo Fundo e em Erechim, mas fica mais baixo na região sul do estado. Tem aviso, inclusive, de vento forte em toda a costa gaúcha. No litoral sul, máxima de 24 graus. No litoral norte, chega a 27 em Tramandaí e em Torres. Mais de 1,5 milhão de argentinos devem passar pela BR-290 nesta temporada. Isso é 40% mais do que na temporada anterior. Eles passam rumo ao litoral. Mas as cidades às margens da rodovia, no Vale do Rio Pardo, também estão de olho nesses turistas. Essa é a Rodovia dos Estrangeiros, BR-290. O trecho gaúcho é porta de entrada para argentinos que visitam o Brasil, principalmente o litoral. Enamorados do Brasil. Sempre está presente o Brasil como destino. São visitantes conhecidos, chegando de um jeito diferente. Muito mais ônibus. Muito. Não era tão, agora aqui no acesso aqui, chega a entrar 4, 5 ônibus, um atrás do outro com a placa argentina. Esse grupo saiu de Córdoba, cidade argentina, e vai para Florianópolis.
O trajeto de 35 horas sai mais em conta de ônibus. Essa empresa faz 2 viagens por semana, todas lotadas até abril. Tiene buenos precios, es barato, entonces bueno, los argentinos les gusta mucho Brasil, vienen mucho de vacaciones acá y les encanta el lugar, les encantan las playas, todo, la gente. O movimento não chama atenção só na estrada. Às margens da rodovia, no município de Pantano Grande, cada turista deixa em média R$300 pelas contas da prefeitura. Movimenta mercados, restaurantes, as próprias pousadas, casas de aluguéis, borracharias, enfim. Então é um movimento muito legal vindo da descida dos argentinos para cá, porque é uma renda extra que a comunidade de Pantano acaba tendo, né? Neste restaurante, o incremento não ficou apenas nas contratações. Nós criamos o nosso cardápio com a versão em português e em espanhol. Aqui nós já aumentamos, né, o nosso quadro de funcionários, nós já aumentamos, prevendo já esse aumento dos argentinos, que cada ano ele vai aumentando. Em média, 2.500 estrangeiros, principalmente argentinos, passam a noite aqui em Pantano Grande durante a alta temporada. É cerca de 1/4 da população do município. E para receber tanta gente é necessário estrutura. Essa pousada, por exemplo, foi inaugurada no ano passado para atender a alta demanda. Agora cada vez ele está assim aumentando mais, né? E cada vez parece que tem mais gente. Aluga minha casa também, alugo. Porque eles vêm aqui, procuro por pousada, eu tenho 5 kitnet e é pouco, né? Então daí eu alugo a minha casa também. De olho nos hermanos, 30 novos espaços de hospedagem foram inaugurados nos últimos 2 anos na cidade. E a recepção tem agradado os visitantes. Foi bem recebido pelos gaúchos? Mira, tengo una cerveza. Es más, no vamos a Cuatro Islas, nos quedamos acá. Ok, nos vamos a quedar acá. Não vão mais pra praia, vão ficar em Pantano. Nossa, é que... A gente está fazendo programações do verão aqui, tipo com shows, apresentações artísticas, para ficar mais um dia esse turista aqui na cidade. No centro do estado, um município que vive entre 2 mundos. Na mistura do português com o espanhol, é na hospitalidade que todos se entendem. Os brasileiros são muito boa gente. Mais allá da rivalidade no futebol, nos queremos. No fundo, nos queremos. Isso aí. Presença garantida na mesa dos gaúchos durante o verão e também dos argentinos que visitam o estado. A melancia ganha ainda mais destaque nessa época do ano. A Emater calcula uma produtividade média entre 20 e 45 toneladas por hectare. No estado, a nova safra deve superar 340 mil toneladas. Na imensidão das lavouras do Rio Grande do Sul, a produção de melancias chama a atenção. Em Rio Pardo, o produtor Moacir carrega 4 décadas de dedicação ao cultivo da fruta. Meu avô já plantava melancia no tempo que levava a carreta boi a Venâncio Aires. O meu pai seguiu nessa luta e eu, desde os 14 anos, estou nessa lavoura de melancia. O que mostra que por trás de cada fatia de melancia que chega à mesa, existe trabalho diário. Serviço que cobra muito da gente, sabe? Cobra o dia a dia, não é uma lavoura que tu vai uma vez por semana, não. É o serviço de dia a dia, todos os dias tu tem que estar lá. Na propriedade do seu Leonardo, em Rio Grande, o aumento da produção não veio por acaso. São mais de 55 mil pés de melancia cultivados, resultado de planejamento e investimento para atender a demanda do mercado. Queremos estar no mercado, por isso a gente dobrou a plantação. De acordo com a Emater, Rio Grande tinha cerca de 210 hectares de melancia na safra passada. Neste ano, a área plantada chegou a 310 hectares, um crescimento que já pode ser visto de perto nas lavouras do município. O avanço da cultura da melancia também é resultado de boas histórias familiares no campo. Nesta propriedade, por exemplo, 3 irmãos cultivam a melancia e tem cerca de 180 hectares, 20% a mais comparado ao ano passado. E isso acabou colocando eles entre os maiores produtores de melancia da região. Começa já numa boa seleção da semente,
um bom manejo, que é o que a gente faz aqui, e clima, principalmente clima. Esse clima que nós temos hoje, bastante calor, dias limpos, assim, de sol, bastante sol. Chuva também, se precisa de chuva, é uma planta bastante água, então precisa bastante chuva. No entanto, o clima instável dos últimos meses, somado ao frio prolongado da primavera, afetou no cultivo da fruta, o que também acaba impactando no preço e na comercialização. O clima inicial ele não colaborou muito, nós tivemos muitos problemas com temperaturas baixas, principalmente à noite, né? Noites frias, eles não favorecem muito a cultura da melancia, que é uma cultura de verão. Então isso acabou atrasando as lavouras. Entender da fruta é fundamental para garantir uma boa safra, mas o aumento da produção na região é resultado de um conjunto de fatores: boa adaptação ao solo e clima e o ciclo curto de maturação. Melancia, como tem um ciclo relativamente curto, né, variando aí de 80 dias a 110 dias, até menos, né, de 60 dias a 110 dias, dependendo da cultivar, é uma geração de renda a curto prazo, relativa à facilidade de colocação no mercado, né? A Emater calcula a produtividade média entre 20 e 45 toneladas por hectare. Em Encruzilhada do Sul, a colheita deve passar de 51 mil toneladas. No estado, a nova safra deve superar 340 mil toneladas. Mesmo com desafios, a melancia segue firme como símbolo do verão gaúcho. Faltam 2 dias para o início do Gauchão 2026 e chegou a hora de conhecer os nomes que podem fazer história no campeonato deste ano. Apresentar o Campeonato Gaúcho é uma tarefa simples. Falar do principal campeonato do estado, da tradição, da cultura, da peleia. Mas apresentar quem participa do Campeonato Gaúcho, aí a tarefa ela fica bem mais ampla. Se a gente for contar treinadores e jogadores, são mais de 380 participantes. Aí geralmente uma apresentação assim começa pelo nome. Tudo bem? Matheus Androli Trindade? Filho do José? José Carlos dos Anjos Sávio. João Pedro Heine. José Adilson da Silva Júnior. João Felipe Procinski Giacomoni. José e João, nomes masculinos mais comuns do Brasil, segundo o último censo do IBGE. São mais de 8 milhões de Josés e Joãos no país. E nomes presentes têm quase todos os 12 times do Gauchão. José Pedro de Oliveira Ranieri. João Marcos Félix de Lima. Quando eu era novo, eu não gostava muito, não, achava que era um nome de velho, mas hoje em dia eu gosto bastante. Tem aqueles que preferem ser chamados pelo apelido, um bem comum por aqui. Gélites da Silva. Teu nome para escalação? Itaqui. Adriel Silva de Almeida. Teu nome para escalação? Adriel Itaqui. Primeiramente tem o Jesus Cleito, que foi o Itaqui do Grêmio ali, 98, 99. Posterior a ele vem o Odacir, que é o outro Itaqui, e eu venho nessa sequência dessa linhagem. Fui o mais novo já dessa linhagem, hoje já tem o Adriel Itaqui, que está lá na Avenida. Ou tem aqueles com os pais mais criativos, que querem casar o nome dos irmãos. É que a minha irmã é Layala, o nome dela, aí como ela é mais velha e eu nasci depois, meu pai colocou Lion para ficar combinando, assim. Para um campeonato centenário, o Gauchão ainda revela novos personagens, ou tem aqueles que conhecem cada detalhe da competição. Eu, por exemplo, vou para a minha 17ª cobertura de Gauchão na carreira. Experiência de sobra para o goleiro Rodrigo Mamá, jogador mais velho desse Gauchão, 42 anos para o jogador do Avenida. Não quero que me poupe nada de mim, eu quero fazer igual aos outros. Então é isso, um exemplo positivo dentro de campo e fora de campo, eu acho que essa é a importância, né? Presença garantida também do atacante Michel, já foi 2 vezes artilheiro do Gauchão. Eu vim embasado num propósito que eu tenho de sair a 3ª vez artilheiro e me tornar um dos únicos da história, né? E tem gente que atravessou o país, saiu de Alagoas e esse ano vai ter a primeira experiência no Gauchão. Um campeonato disputado de alto nível, eu acho que isso é o que nos atrai, né? O alto nível do futebol. Um campeonato reservado para Josés, Joãos, mais novos, mais velhos. Tem espaço para todo mundo. Para quem disputa o Gauchão, depois fica fácil de contar o que significa. O Gauchão começa só no sábado, mas uma outra tradição do verão gaúcho
Já começou hoje. É o Porto Verão Alegre, festival que reúne espetáculos culturais em vários palcos da cidade durante um mês. O Matheus Goulart está em um destes espaços e conversa conosco agora. Matheus, boa noite. Boa noite, Eloy, Simone, boa noite a todos. E uma noite de muitos ritmos aqui na cidade de Porto Alegre. O pianista Luciano Leães já está dando uma palhinha aqui para o RBS Notícias dessa apresentação que começa às 8 horas da noite no Instituto Ling. Uma apresentação que faz parte do Porto Verão Alegre, um show que vai misturar muitos ritmos, jazz, R&B, blues e também ritmos da própria América Latina. É um show que faz uma prévia de uma gravação que ele fez em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o berço do jazz. O Festival Porto Verão Alegre dura um mês, a partir de hoje até o dia 8 de fevereiro. Vão ser mais de 140 atrações em 17 espaços culturais da cidade e os ingressos custam a partir de R$ 25. Mais detalhes da programação do evento estão no site do Porto Verão Alegre. São apresentações teatrais e também alguns espetáculos com música. Muito bom ver esse festival começando, não é, Matheus? Ainda mais porque em novembro, aqui no RBS Notícias, a gente mostrou que a falta de servidores no multipalco do Teatro São Pedro estava, inclusive, ameaçando o Porto Verão. Agora, o multipalco até ganhou um reforço de pessoal, né, Matheus? Exatamente, ganhou um reforço de 4 servidores no multipalco que também faz parte do Porto Verão Alegre, também vai receber apresentações ao longo deste mês de festival. Essa mudança por lá aconteceu depois de uma polêmica no ano passado. O presidente, então presidente da Fundação Teatro São Pedro, chegou a ser desligado depois que disse que precisaria suspender as apresentações que aconteceriam em 2026 por falta de pessoal. Além desses novos 4 servidores, outros 8 devem ser anunciados ao longo do ano. Então, o multipalco também um espaço que faz parte do Porto Verão Alegre e agora ganha esse reforço para as apresentações que vão acontecer em 2026. De volta ao estúdio. Obrigada, Matheus. Obrigada também ao Luciano Leães aí, fazendo a trilha sonora. Boa noite. O Rodeio Crioulo Nacional de Canela começou hoje e vai até domingo no Parque de Rodeios do Saiqui. Ele é promovido pelo CTG Querência, que é um dos mais antigos do estado. O evento abre o calendário oficial do movimento tradicionalista gaúcho e reúne competidores, entidades e famílias de várias regiões do estado. Uma grande integração do tradicionalismo. A programação inclui provas de laço, gineteadas e disputas femininas, com cerca de R$100 mil em premiação. No domingo, acontecem as apresentações artísticas e os fandangos animam as noites. Problemas enfrentados por passageiros no Transurb são destaques do Bom Dia Rio Grande de amanhã, que começa às 6 horas da manhã. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.